Vamos então agora aos capítulos 19, 20 e 21. Uma coisa que eu queria destacar, que eu já falei outras vezes, mas é bom frisar, é que na época do rei Salomão, com o rei Davi, o reino foi unido, foi unificado. Ele conseguiu unir as tribos de Israel, que foi muito bom. Quando o rei Salomão, com a morte do rei Davi, o seu filho, o rei Salomão, assumiu, ele encontrou também o reino unido, mas começaram as divisões. E as divisões começaram a partir dos filhos de Salomão. E aí, com a morte de Salomão, o reino é dividido em norte e sul. E quando o reino é dividido, ele é enfraquecido. E aí vieram reis que já não tinham sintonia com Jerusalém, com o templo, com o Deus verdadeiro. Começaram a construir templos pagãos. E aí o norte foi invadido pelos assírios. E depois, agora no tempo de Ezequiel, o sul, que ficava o reino de Judá com capital em Jerusalém, foi invadido, foi destruída, a cidade totalmente destruída, como também o templo, por Nabucodonosor, os babilônios. E o povo, parte do povo, foi levado daqui de Jerusalém para o exílio na Babilônia. O capítulo 19, ele vai usar também, é muito comum nos profetas, especialmente em Ezequiel, o uso de alegorias, né? Que são símbolos que a gente precisa interpretar. E a interpretação, ela às vezes passa pelo cunho pessoal, às vezes você lê e faz uma interpretação diferente. Mas vamos ver o que é que os estudiosos da Bíblia descrevem esses. No caso, o capítulo 19, ele vai mostrar uma leoa e os leãozinhos, os filhotes, que pode ser também traduzido como a videira arrancada. É uma espécie de uma lamentação e apresenta essas duas imagens do reino de Judá até a chegada de Nabucodonosor. Então o reino ainda não tinha sido destruído. E essa imagem da leoa e os dois leõezinhos, né, os filhotes, eles podem ser Joacás e Sedecias, pode representar reis que não seguiram o caminho do Senhor. E a outra imagem que aparece aqui é da videira, que é a videira que é próspera em um tempo, mas depois ela está pronta para ser devorada pelo fogo. Então o capítulo 19, basicamente, ele utiliza essas duas simbologias que vão nos ajudar a compreender o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Já no capítulo 20, o capítulo 19, ele tem apenas 14 versículos. O capítulo 20 é um capítulo longo, ele tem aí 44 versículos. E nesse capítulo, você vai perceber, quando estiver fazendo a leitura, que Ezequiel está mostrando um pouco a dinâmica da história do povo de Deus, que é uma constância entre aliança e revolta, fidelidade e infidelidade, pecado, castigo, perto de Deus, longe de Deus. Então ele vai mostrar nesse capítulo essa constância, essa dinâmica da relação do povo com Deus. E aí nós vamos ver, né, a revolta do povo, o povo fica rebelde contra o plano divino, e Deus dá a sua resposta no Egito, no deserto, na terra prometida. Então, assim, mesmo que as pessoas se afastem de Deus, virem as costas para Deus, nós vamos perceber, lendo esse capítulo 20, que na dinâmica da parte de Deus, lembrando que Deus sempre é fiel, sempre haverá uma outra oportunidade. Deus sempre tem momentos que você vai perceber que Deus parece que quer acabar com tudo. De repente Deus reconhece que precisa. Não é bom dizer que Deus reconhece, porque Deus é Deus e basta, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Mas para a gente entender que Deus, na sua essência e na essência do homem como sua imagem, ele sempre colocou esperança no homem. Sempre deu uma nova oportunidade ao homem, né? E Ezequiel, não só Ezequiel, mas todos os profetas vão trabalhar muito nisso, né?
que Deus espera o arrependimento. Né? Lembrar que o último dos profetas, João Batista, a sua mensagem principal era convertei-vos. Se converter, que do hebraico quer dizer se voltar para Deus. Do grego, converter-vos quer dizer mudança de mentalidade, metanoia. Então Deus sempre espera esse nosso retorno a Ele. Capítulo 21 vai falar sobre a espada vingadora do Senhor. A imagem, aí eu vou repetir o que eu falei anteriormente, é bom você guardar isso. O Antigo Testamento sempre teve, o povo sempre teve essa imagem de um Deus que se vingava, de um Deus que castigava, né? Muitas vezes uma visão de um Deus muito humano, porque a vingança, né, o castigo, isso é próprio do homem. O homem faz isso, Deus não. E Jesus veio mostrar um rosto misericordioso do Pai, uma nova relação com Deus. Um Deus que nós chamamos de Pai, mais do que isso, Abba, quer dizer paizinho. Então essa relação do homem com Deus muda com o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio mostrar um Deus que, como Pai misericordioso, na parábola de Lucas, capítulo 15, vai ao encontro do pecador. Deus que vai ao encontro das pessoas, não para castigar, mas para acolher quando há o arrependimento. Então aqui esse capítulo 21 vai insistir nessa imagem da espada, da vingança. E a princípio o profeta Ezequiel vai falar também, vai mostrar, falar sobre um incêndio que vai, um incêndio no reino de Judá. Ele está falando isso aqui porque a sua palavra não estava tendo credibilidade. As pessoas estavam zombando e até rindo daquilo que o profeta Ezequiel estava falando, em nome de Deus. E quando ele falava do incêndio, da destruição, de fato aconteceu. Ele queria preparar o povo, queria que o povo se voltasse para Deus. E o que o povo estava fazendo? O povo estava rindo. E aí ele vai usar essa expressão dessa espada, a espada do Senhor. Né? A imagem da espada do Senhor, que é a expressão simbólica do castigo de Deus. Mas volta a falar, em Jesus essa imagem foi modificada. Deus não castiga, Deus permite até que aconteça coisas na nossa vida, até para servir de lição para nós. E muitas vezes nós aprendemos, cuidado, senão o Papai do Céu castiga. Né? Costume, no Brasil se fala muito isso. Né? Escutei dos meus pais, meus avós. Né? Então essa imagem de Deus que castiga. Mas quando encontramos esse Deus da misericórdia em nosso Senhor Jesus Cristo, aí percebemos que Deus, Ele não castiga, Deus, Ele acolhe quando acontece o arrependimento. E nesse caso, o povo não estava querendo o arrependimento. Vou concluir esses 3 capítulos, dando a bênção com esta cruz, que tem uma relíquia, uma pequena pedra do Monte Calvário, que fica perto de onde eu estou. O Senhor esteja convosco, dê sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.